essa pessoa descobre posteriormente que se trata de um transexual. Essa pessoa, ela tem direito a anular esse casamento? E aí, meus amigos? Imagina uma pessoa qualquer, vai lá, sai à noite e tal, conhece uma linda mulher, mas não sabe se tratar de um transexual operado. Foi lá, se apaixona por essa linda mulher, se casa e depois descobre que, na verdade, era um transexual operado. Aquela pessoa que se apresentava como Andréia, aquela pessoa pela qual aquele homem se apaixonou, na verdade, antes era um homem. Antes se chamava João, agora se chama Andréia. Essa pessoa que se casou pode pedir a anulação do casamento? Tome muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque, vejam, se essa pessoa tinha conhecimento da situação da outra, ou seja, o transexual chegou e abriu o jogo. Olha, eu me chamo Andréia, tal, eu tenho jeito de mulher, eu tenho alma feminina, eu tenho corpo de mulher, mas, na verdade, eu fiz uma cirurgia, transexualismo, retirei o meu aparelho sexual externo, hoje eu me apresento como mulher, mas eu, na verdade, nasci homem. Essa pessoa abriu o jogo, e aí a outra pessoa quis se casar. Depois ele, do noite para o dia, falou, pô, meus amigos estão me sacaneando, lá onde eu trabalho, lá no meu trabalho, todo mundo está falando, eu estou incomodado com a sua situação, eu quero pedir a anulação do casamento. Essa pessoa pode pedir a anulação do casamento? Esquece, meus amigos. No máximo, se quiser, pode se separar, porque separação precisa ter motivo. Hoje em dia, a separação ela é permitida, ela é aberta. Basta você se separar de fato por um tempo, depois pedir a separação, até mesmo o divórcio. Mas pedir a anulação do casamento pode? Não, não pode. Professor, e aquela pessoa que se casou sem saber? Foi lá, se casou com o transexual operado, teve todo o seu nome modificado no registro civil, seu documento está lá, está com o nome de mulher, está com tudo, sexo feminino. Se casou sem saber, foi enganado, pode pedir anulação do casamento? Aí sim é possível a anulação do casamento. A ideia principal da anulação, que todo mundo tem que tomar muito cuidado em exame de ordem, em concursos públicos, é: a pessoa tinha conhecimento ou não do fato? Se a pessoa já tinha conhecimento do fato, depois não pode pedir anulação do casamento. Quer ver hipóteses que já permitiram a anulação do casamento? Fatos desconhecidos? A homossexualidade. Tome cuidado que nem homossexualismo a gente deve se referir, porque a expressão homossexualismo, ismo, refere-se à doença. Homossexualidade. Casou com uma pessoa que era homossexual. Pode pedir anulação do casamento? Há diversos lugares do nosso país entendendo que sim. Casou com uma pessoa que era adepta de práticas sexuais incomuns. O que será isso exatamente? Mas temos julgados também do nosso tribunal, um julgado até do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fazendo menção que sim, é possível anular esse casamento. Então vejam, não basta um fato grave, considerado pelo menos grave pelo outro cônjuge, um fato que torne insuportável a vida em comum. É necessário que esse fato seja desconhecido no momento em que se casou. Ficou bem claro isso aqui? Vamos à nossa próxima questão. Professor, o casamento do pródigo é anulável? E aí, pródigo pode se casar em nosso país? Pródigo, todos se lembram? É uma das pessoas consideradas pelo Código, no artigo 4, como relativamente incapaz. Qual que é o problema do pródigo? Pródigo é aquela pessoa que se desfaz de seu patrimônio de uma forma absolutamente desordenada. Ele não consegue controlar o próprio patrimônio. Ele vive do dia a dia dele. Ele se preocupa com os desejos do momento dele. Se ele tiver que vender tudo o que tem para ir lá e comprar um automóvel, ele vai vender tudo o que tem, até mesmo a casa onde ele mora, para comprar o automóvel. Por quê? Porque o pródigo, ele não consegue controlar o quê? O próprio patrimônio. E aí, meus amigos? O pródigo, ele pode se casar? Pode. Quando ele vai se casar, ele precisa estar assistido por alguém? E aí, o pródigo precisa ser assistido pelo seu representante legal para que possa se casar? Qual é a resposta, meus amigos? A resposta é, sem dúvida alguma, não. O problema do pródigo é praticar atos de disposição patrimonial. Professor, atos de disposição patrimonial? Sim. Realizar, celebrar um contrato de compra e venda, um contrato de doação,
praticar atos de disposição do patrimônio dele, um contrato de permuta. Agora vejam, para se casar, ele não está praticando um ato patrimonial, embora no casamento exista o regime de bens, ele está praticando um ato existencial. E aí a doutrina, de forma majoritária, sempre existe divergência, não é mesmo? Mas de forma majoritária aponta, pródigo para se casar não precisa ser assistido pelo seu representante legal. Agora vejam, e para ele pegar e escolher o regime de bens? Para que ele possa escolher o regime de bens, ele precisa ser assistido ou não? Aí o que a doutrina coloca, também existindo divergência, a doutrina majoritária coloca que a escolha do regime de bens não é um ato existencial, é um ato patrimonial. Porque a depender do regime de bens que a pessoa escolha, ele pode estar abrindo mão de patrimônio ou adquirindo patrimônio. Ele vai com isso, com a escolha do regime de bens, dependendo da situação subjetiva, tanto do pródigo quanto da outra parte, ser beneficiado ou ser prejudicado em razão do regime de bens. Então, se ele não estiver seguindo o regime legal, que é aquele previsto para o caso de omissão de vontade, deve, na escolha do regime de bens, ao celebrar o pacto antinupcial, ser assistido pelo seu curador, pelo seu representante legal. Só que cuidado. Professor, e se ele não foi assistido pelo seu curador na escolha do regime de bens? Esse casamento é anulável? Meus amigos, a escolha do regime de bens e a validade dessa escolha não se confunde com a validade do casamento. Se ele não foi assistido na escolha do regime de bens, o casamento é válido. A escolha é que pode ser considerada, inválida. Só que a nulidade do acessório não gera a nulidade do principal, uma regra básica no direito. Então, cuidado. Pródigo pode se casar em nosso país? Pode. Esse casamento é válido? Resposta é válido. O casamento do pródigo não é hipótese de anulabilidade. Ficou bem claro? Vamos à nossa última pergunta. Professor, se uma pessoa omitiu doença mental grave pré-existente, o casamento poderá ser anulado? Olha só que interessante. Se uma pessoa omite uma doença mental grave, por exemplo, esquizofrenia, mal de Parkinson, já sabia detentor dessa doença, já sabia que estava cometido desta doença, vai se casar e, da mesma forma, que nem aquela pergunta com relação ao transexual operado. Só foi lá e omitiu. Se a pessoa foi lá e se casou, também além da hipótese do transexual operado, como também aqui na hipótese da pessoa que se casou com a doença mental grave, esse casamento, ele pode ser anulado? A resposta é óbvio que sim, meus amigos. O Código Civil permite a anulação, nós vimos com base no artigo 1550, toda vez que nós estivermos diante de um vício da vontade, aqueles previstos entre os artigos 1556 a 1558 do Código Civil. Então, se você se casou com uma pessoa que estava acometida dessa doença, e não lhe falou nada, durante o namoro, durante o noivado, a pessoa estava sob controle, a doença e tal, mas após um tempo de casamento, alguns anos, poucos ou muitos anos, não importa, a doença, a pessoa não conseguiu mais omitir a doença, os remédios não estão fazendo mais efeitos, essa pessoa descobre, esse casamento pode ser anulado? Resposta, esse casamento pode ser anulado. Assim como também pode ser anulado o casamento de quem tem uma doença grave e transmissível. O exemplo que nós falamos aqui na aula de AIDS. Você casou com uma pessoa que estava cometida do vírus, foi infectada pelo vírus da AIDS e não lhe falou nada quando se casou. Você foi lá e vai pedir anulação do casamento? É possível essa anulação? Sim, sem dúvida alguma. Você deve estar assistindo essa aula e se perguntando, espera aí, professor, e se a doença veio após o casamento? Então, num caso de infidelidade ou por qualquer outra situação, não precisa nem ter havido infidelidade. A pessoa foi fazer uma transfusão de sangue e acabou sendo infectada pelo vírus da AIDS. Ou até mesmo no caso da doença mental, não tinha qualquer problema antes, mas após teve problema de doença mental, essa pessoa pode pedir anulação, o outro cônjuge pode pedir anulação do casamento? Muito cuidado com isso, meus amigos. Se o problema é posterior à celebração do casamento, o que eu tenho é o quê? A possibilidade de pedir a separação. Então, a celebração do casamento é como se fosse o quê? É como se fosse um marco. Opa, o problema veio de antes do casamento e era desconhecido? O casamento é anulável. Então, era doente antes, tinha um problema mental grave, tinha uma doença sexualmente transmissível antes, desconhecido,
o casamento é anulável. Professor,